Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar diretamente para os jovens. Portanto, jovens, não percam tempo com coisas fúteis. Vivam para o Senhor desde a mocidade. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Amém? Conselhos para os jovens serem vitoriosos. Este é o título desta mensagem. Queridos jovens, irmãos, queridos amigos, a juventude passa muito rápido e por isso cada segundo deve ser aproveitado da melhor maneira possível. Enquanto houver força, enquanto houver saúde, devemos investir a nossa vida em alguma coisa que vale a pena. Porém, nada é mais seguro e certo do que investir no reino de Deus, que vai durar para sempre. Os jovens que dedicam as suas vidas ao Senhor não ficarão frustrados, porque Deus certamente abençoa aqueles que o servem. Irmãos, temos observado que Deus tem levantado jovens para fazer a diferença nesta geração. E os conselhos bíblicos que consideraremos a seguir, certamente os ajudarão a se desviarem do pecado, mantendo-os firmes na fé em Cristo Jesus e tornando-os vitoriosos. Portanto, o que os jovens precisam fazer para serem vitoriosos? Primeiro conselho: fugir dos desejos da mocidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Como fazer isso, meu irmão? Mateus, capítulo 26, versículo 41, Romanos, capítulo 8, versículo 7, e Tiago, capítulo 1, versículos de 14 a 16, respondem assim: vigiando e orando para que não entreis em tentação, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Cada um é tentado quando atraído pela cobiça, mas não vem tentação senão humana. Assim diz a palavra de Deus. Segundo conselho: não pôr coisas más diante dos olhos. Em Salmos 101, versículo 3, diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Irmãos, a visão é o sentido mais próximo do processo mental. O que o ser humano vê leva 1/10 de segundo para chegar ao cérebro. Precisamos ter muito cuidado
com o que vemos, meus irmãos. Sintomas de quem passa a maior parte do tempo vendo televisão ou conectado à internet. O primeiro sintoma: imobilismo. Irmãos, isso acontece devido ao grande período de inércia do corpo, o que gera pessoas sem atitudes na vida, pessoas paradas, pessoas sem nenhuma ação para fazer nada. O segundo sintoma: incomunicação familiar. Televisão e internet tira o tempo em família e causa decréscimo de afeto, de amor, de carinho e de amizade. Terceiro sintoma: cerceamento da possibilidade de ampliação dos conhecimentos idiomáticos. Irmãos, a pobreza de ideias e linguagem, a dificuldade de comunicação e sentimentos causam alienação. Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. O quarto sintoma: banalização da vida. Tudo é motivo de deboche, de calúnia e difamação. Entretanto, enfrentar a realidade é a única maneira de aproveitar a vida. Vamos para o terceiro conselho: andar no caminho reto. Em Salmo 101, versículos 6 e 7 dizem assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Irmãos, os que usam de engano não ficam na casa de Deus, pois nada há encoberto diante dele. O diabo é o pai da mentira. Portanto, temos de andar na verdade. E quem é a verdade, meus irmãos? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, devemos andar com Jesus, pois Ele é o caminho reto. O quarto conselho: ser liberal. Em Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, dizem assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Querido irmão, não permita que o dinheiro seja o senhor de sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja bem, uma maneira de dominar o dinheiro
é ser liberal. Quinto conselho: ajudar ao necessitado. Em Salmo 41, os versículos 1 e 2 dizem assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que quem dá aos pobres, empresta a Deus. E em Efésios, capítulo 6, versículo 8, diz que o Senhor recompensa todo o bem que fazemos. O sexto conselho: honrar pai e mãe. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, dizem assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, o texto afirma que o pai sempre será pai e a mãe sempre será mãe. Portanto, honre-os e você terá vida boa e prolongada neste mundo. O sétimo conselho: não se contaminar. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, sabemos que Daniel estava a mais de 2.000 quilômetros de sua casa, vivendo em uma nação onde a cultura, a língua e o costume eram diferentes. E assentou em seu coração não se contaminar. Ninguém saberia o que ele ia fazer ou deixar de fazer, mas mesmo assim, ele propôs em seu coração ser fiel a Deus, ao nosso Deus. Vejamos agora 3 decisões que o jovem precisa tomar em sua vida. Onde viverei a eternidade? É uma pergunta. Irmãos, só em Deus a salvação é alcançada. Portanto, decida onde viver a eternidade, no céu ou no inferno, pois não existe outra opção. Com quem me casarei? É outra pergunta. Peça a Deus que lhe dê alguém responsável com quem viverá por toda a sua existência na terra. Peça a Deus. O que quero ser na vida? É outra pergunta. Faça as suas escolhas, sabendo que Deus não interfere em seus sonhos. Estão aí 3 decisões que o jovem precisa tomar. 8º conselho: guardar o coração. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos,
O coração é a sede do pensamento, da inteligência e da vontade. Portanto, pensemos em tudo que é honesto, verdadeiro e justo. Pensemos nas coisas que são de cima e protejamos os nossos sentimentos. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, pesquisa conclui o seguinte: foi feita uma pesquisa e a pesquisa concluiu o seguinte: o ser humano precisa de 21 anos para atingir certa maturidade. E o impulso é a última coisa que amadurece. Estudos comprovam que adolescentes que começam a fazer uso de bebida alcoólica aos 13 anos, quando completarem 21 anos, mais de 50% deles se tornarão alcoólatras. Por outro lado, para os indivíduos que começam a fazer uso de bebida alcoólica após 21 anos, a possibilidade de vir a ser alcoólatra é de 10%, pois é a partir dos 21 anos que os impulsos começam a ser controlados. No Brasil, 1 em cada 4 jovens entre 10 e 18 anos de idade são dependentes do álcool. Isto porque, meus irmãos, eles não estão preparados emocional e psiquicamente para dominar o impulso. Pois é a partir dos 21 anos que os impulsos são controlados. O 9º conselho: esconder a palavra no coração. Em Salmos 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a única coisa que pode nos blindar contra o pecado é a palavra de Deus. Depois os irmãos poderão conferir em Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E o 10º conselho: não perca Jesus de vista. Jesus tem que ser sempre o nosso alvo, queridos. Não perca Jesus de vista. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, queridos jovens, queridos irmãos, queridos amigos, não permitam que nada tire o seu foco de Jesus, o autor e consumador da fé, pois Ele é a única verdade absoluta. Pensem nisso. Fujam dos desejos da mocidade. Não ponham coisas más diante dos seus olhos. Pratiquem a liberalidade. Ajudem os necessitados. Honrem os pais. Não se contaminem. Guardem o que é bom. Escondam a palavra de Deus no coração e não percam Jesus de vista. Sigam esses 10 conselhos e vocês, com certeza, serão vitoriosos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.